E hoje eu quero compartilhar com você, alcançando o coração de Deus, através da oração ainda, como segunda mensagem, mas como sendo a nossa linha de comunicação, a melhor linha de comunicação nossa para com Deus. Deus se revelou para nós de diversas formas. A maior revelação de Deus para nós foi a vida de Jesus. Então, você quer conhecer Deus, conhece a vida de Jesus. Você quer ver Deus, vê Jesus. Você quer saber como é que Deus pensa, vê como é que Jesus pensa. Está tudo registrado nas Escrituras. O suficiente para que eu e você possamos entender que os nossos relacionamentos podem ser melhores. Que o nosso relacionamento com Deus pode ser melhor. E esse é um canal, esse é uma linha de comunicação. E quando eu penso em linha de comunicação, eu começo a olhar então para os nossos relacionamentos. É uma coisa interessante. Eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono com várias pessoas, eu me relaciono com os irmãos também. E quando você olha hoje para o seu relacionamento, seus relacionamentos, sejam eles quais forem, quando você olha para os seus relacionamentos, como eles são? Quando você diz assim, eu me relaciono com o meu marido, com o meu filho, com o meu vizinho, com o meu amigo, com o ambiente de trabalho, com o meu patrão, com o meu subordinado. Quando você olha para o seu relacionamento, que nota você daria para os seus relacionamentos de 0 a 10? Pensa aí, que nota você daria para alguns dos seus relacionamentos de 0 a 10. Agora, se eu disser para você assim, que o relacionamento é a melhor forma de você conhecer melhor uma pessoa. O relacionamento, a forma como eu me comunico com a pessoa, como eu conheço a pessoa, o relacionamento, a comunicação é a melhor forma de eu conhecer as pessoas. Agora você olha de novo para os seus relacionamentos. Se você deu uma nota boa para os seus relacionamentos, agora, diante dessa situação, você está conhecendo verdadeiramente a pessoa com quem você está se relacionando? Porque você pode ter um relacionamento com alguém, mas esse relacionamento não está se aprofundando. Você não conhece a pessoa. Baseado no que você conhece da pessoa, que nota você daria para esses relacionamentos que você acabou de dar um valor aí de 0 a 10? Você permanece com a mesma nota? Ou a nota diminui? Quando você começa a pensar assim, o quanto eu estou conhecendo dessa pessoa. O quanto, através da comunicação que eu tenho com essa pessoa, o quanto eu estou conhecendo mais essa pessoa. O quanto eu estou conhecendo hoje melhor essa pessoa. A maneira da gente conhecer alguém e da gente se aprofundar na vida interior dessa pessoa, ter uma intimidade com a pessoa, é através da comunicação. E a comunicação hoje é uma coisa assim, tá meio esquisito, né? Se você for para a comunicação escrita, no Brasil a gente está quase que perdendo aí as vogais, né? No português, daqui a pouco a gente não tem mais vogal no português. Nos relacionamentos profissionais parece que as pessoas estão com a tolerância 0. No relacionamento conjugal, há sempre um que reclama que não é entendido, o outro reclama, mas eu também não sou compreendido, e aí isso vai dificultando ainda mais o conhecimento que alguém tem do outro. E num relacionamento, é muito importante que você conheça a outra pessoa, especialmente quando se refere a casamento, quando se refere a filhos, quando se refere à igreja, quando se refere a algumas questões
que nós convivemos no dia a dia. No relacionamento profissional é importante você conhecer a outra pessoa. As empresas estão trabalhando isso. Nós temos que conhecer o temperamento, o perfil de personalidade, que aí se você conhece aquela pessoa, você sabe lidar melhor com ela, você não vai batendo de frente, você vai contornando e vai tendo um resultado melhor na relação interpessoal. Agora eu pergunto uma coisa, será que é diferente em relação a Deus? Será que quando Deus coloca um meio de comunicação dele para conosco, que é através da vida de Jesus, dos relatos que estão nas Escrituras, é uma forma de Deus chegar e querer se mostrar, se revelar para mim e para você, dele chegar assim e mostrar os propósitos que ele tem para mim e para você, dele apontar para mim e para você quais são as obras dele e que ele quer que você participe disso. Então, a linha de comunicação de Deus para conosco, através da pessoa de Jesus Cristo, das Escrituras, é exatamente isso, ó. Deus quer se revelar a mim e a você, Deus quer revelar os propósitos dele para mim e para você, e Deus quer revelar a obra dele e trazer você para fazer a obra dele. Então, quando eu vou me relacionar com a minha esposa, eu tenho que me mostrar, eu vou revelar coisas de mim mesmo, eu vou revelar propósitos que eu tenho no meu coração, e eu estou engajado numa missão, e eu vou revelar essa missão, eu vou compartilhar essa missão para ela também. Isso é relacionamento. Então, se no seu relacionamento, com quem quer que seja, inclusive com Deus, se você não está conhecendo Deus, se você não está se revelando para Deus, mas peraí, pastor, Deus é onisciente. Eu concordo com você, Deus é onisciente, mas Deus nos deu um meio de nós chegarmos para Ele e derramar o nosso coração para Ele. Essa semana eu tive uma crise assim bem complicada. Eu estava, como a igreja que sabe, eu me mudei essa semana, na quinta-feira, e aí na sexta-feira, ou no sábado, sexta-feira, eu voltei lá no apartamento, e sabe quando você começa a pensar uma coisa e você não quer pensar naquilo? Você fica angustiado com o que você está pensando, e aí você não sabe qual palavra você vai usar para dizer o que você está sentindo, e você quase que geme mesmo diante de Deus. Você derrama, nós falamos aqui, canta minha alma. Quando você estava cantando, canta minha alma, eu estava ali no meu coração, expressa a sua alma para Deus. Foi o que aconteceu nesse dia. Uma luta, uma coisa interior, eu querendo, a minha vontade querendo fazer uma coisa, e eu sabendo que a vontade de Deus é contrária. Eu estava sozinho, não tinha ninguém no apartamento, estava tudo sujo. Mas uma luta, uma crise, algo dentro da gente. Mas a linha de comunicação com Deus faz a gente conhecer quem é Deus e faz com que a gente possa expressar para Deus. E às vezes, meus irmãos, tem sentimento no nosso coração que não tem como expressar com palavras, não dá para expressar com português, com inglês, com qualquer que seja o idioma. É com choro, é com, sabe, quando você está na sua vida e você já não sabe mais o que fazer na sua vida, você não sabe mais o que fazer em termos de relacionamentos, você não sabe mais o que fazer com a carga que você está levando, com o pecado que você carrega, com a luta que você não consegue vencer aquilo que está em você, você não consegue, está difícil o negócio, e a única maneira que você tem é tentar expressar isso para Deus, e não sai palavras, mas aí sai uma coisa que eu queria que você entendesse. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente incapaz, incompetente,
Quando a gente chega naquela crise assim, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer nessa situação, A, B ou C? A gente então começa a entender. Eu vou ler os versículos 26 e 27, mas eu vou posicionar você dentro do capítulo 8, porque não dá para ler só o versículo 26 e 27 sem falar de tudo que está acontecendo no capítulo 8 de Romanos. Romanos 8. Acha aí, que os que acharam, diga amém, os que não acharam, misericórdia. Bom, a misericórdia foi concedida. Vamos ler então. Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós precisamos, ó Deus, que a Tua palavra seja, ó Deus, esclarecida em cada um dos nossos corações, e só o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso agora. É na dependência do Senhor que nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a manter essa linha de comunicação com o Senhor, de tal forma que a gente possa conhecer o Senhor na intimidade, conhecer mais o Senhor, que nós possamos conhecer os propósitos do Senhor, porque às vezes nós nos perdemos, ó Deus, nos nossos próprios propósitos, e também nós precisamos entender que o Senhor está agindo ao nosso redor, a obra do Senhor está acontecendo. Eu sei que o Senhor quer que a gente participe dessa obra, então nos ajude a entender isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando você olha no capítulo 8, eu não quero fugir do tema, tá? Então fique atento aí, nós estamos falando sobre uma linha de comunicação com Deus. Essa linha de comunicação com Deus nos ajuda a conhecer mais a Deus, nos ajuda Deus se revelando a si, a nós, se revelando a nós, Deus revelando os propósitos deles e Deus revelando a obra dele para nós, ok? Dentro dessa linha de comunicação, Paulo está ali falando a respeito de como que Deus, essa é a história de Romanos, como que Deus restaura o coração humano perdido, escravo do pecado. Como é que Deus restaura isso? E aí ele fala a respeito de Jesus, da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, e ele começa o capítulo 8 dizendo assim, ó: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Ele começa revelando para mim e para você o capítulo 8, diante de tudo que ele já falou até o capítulo 7, ele está dizendo, ó, tudo bem, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, a lei escraviza, não tem ser humano que consegue cumprir toda a lei, é difícil, tem que lutar contra a carne, contra o espírito, é algo difícil. No entanto, por causa de Cristo, não há mais condenação. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque uma das coisas que a gente tem, está sobre nós como carga, é que a gente acha que tem que fazer alguma coisa. A gente quer ser mais justos do que Deus. Sabe o que a gente tinha que fazer mais? A gente tinha que se expor mais, colocar para fora os nossos pecados, sabe? A gente tinha que ter coragem de confessar os nossos pecados. A gente tinha que ter coragem de olhar para nós e dizer, nós não somos realmente perfeitos. Nós carecemos da graça e da misericórdia de Cristo, mas também sabemos que não tem mais condenação. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você crê no sacrifício de Jesus, se você entendeu que a morte era um destino, que você entendeu que o inferno era um destino, se você entendeu que você que tinha que estar na cruz e não Cristo,
se você entendeu isso, não tem mais condenação para você. Agora, se você não entendeu isso, cuidado. Não estou aqui desejando morte para ninguém, não estou aqui ameaçando, não é nenhuma ameaça, é uma realidade. Quem morrer sem Cristo viverá eternamente. Mas se você conheceu Cristo, não há mais condenação. Tá? Eu queria frisar isso, não há mais condenação. Então, olha, não tem nada de tão bom que você venha fazer que vai mudar o amor de Deus por você. Não tem nada de tão ruim que você faça que vai diminuir o amor de Deus por você. Mas Paulo, ele vai continuando no capítulo 8, ele vai falando da vitória. Primeiro ele fala da luta entre a carne e o espírito. É por isso que eu estou frisando essa questão da comunicação com Deus, porque aconteceu comigo nessa semana. É o que acontece com você todo dia também, é a luta, a carne. A carne é a minha vontade, é o que eu quero fazer. Essa luta da minha vontade, o que eu quero fazer, gera morte. Mas quando eu faço a vontade do Espírito, eu obedeço o Espírito, é vida. E isso é uma luta diária. E quando você não entende que não há mais condenação, essa luta é pior. Porque você vai querer se colocar numa posição de que você merece aquilo que Deus já resolveu. E é como se um abismo chamasse outro abismo, sabe? E aí você começa a dizer, não tem jeito. Não tem solução para mim. Eu tento, não consigo. Tem jeito. Tem solução. É Cristo. E aí ele vai falando sobre vivermos segundo a carne, não vivermos segundo a carne, mas vivermos segundo o Espírito. Quem vive de acordo com o Espírito, olha que coisa interessante. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por isso que eu iniciei falando que a gente tem que fazer uma avaliação do como que nós estamos vivendo. Porque se você é crente em Jesus Cristo, e eu creio que você é crente em Jesus, nós devemos desejar as coisas do Espírito. O que o Espírito deseja? O Espírito deseja intimidade com o Pai, intimidade com o Filho. O Espírito deseja revelar os propósitos de Deus para mim e para você. O Espírito está realizando uma obra na igreja de Cristo, de santidade, de abandono do pecado, de amor. O Espírito está fazendo isso. Então, quem vive no Espírito deseja as mesmas coisas que o Espírito Santo deseja. Deixa eu continuar para fazer sentido depois de uma forma melhor. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entende isso? Mas você pode pensar assim, não, se eu me converti então, acabou esse negócio. Eu aceitei a Jesus, então não tem mais isso. Piora. Porque quando você não tem Cristo como Senhor e Salvador, você vive a sua vida do jeito que você quer. Não tem um padrão. Até o mundo, a sociedade condena hoje padrão. Não pode. É a hipocrisia da sociedade. Existe um padrão no trânsito, existe um padrão mundial de vermelho, amarelo e verde, existe um padrão em algumas coisas na medicina, existe um monte de padrão. Mas quando é padrão divino, aí não pode, cada um tem a sua verdade, não dá para dizer que tem um padrão. Tem um padrão. E esse padrão é Cristo. E aí a gente vive o dia inteiro lutando para seguir esse padrão e abrir mão da carne. Por isso que essa luta existe. Por isso que nós temos que entender que quem não vive o padrão de Cristo não tem como agradar a Deus.
E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar desesperado por causa disso? Claro que não. É você, a partir de hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, você retorna ao padrão. As coisas que passaram hoje, durante o dia, e para trás, deixa lá, porque não tem jeito. Aceita, é real, é fato, aconteceu. Você desagradou a Deus, mas passou. Hoje, resgata, não há mais condenação. Hoje, não há mais condenação para mim. Hoje, eu quero viver pelo Espírito, eu quero agradar o Espírito. Eu quero lutar para não fazer as coisas da carne. E aí ele vai falando no versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos segundo ela. Aí ele fala assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. Olha que coisa interessante. No meu relacionamento com o Espírito, eu tenho a minha responsabilidade, que é fazer morrer os atos do meu corpo, da minha vontade. E essa foi a minha crise, ali sozinho. Graças ao Senhor, pela misericórdia dEle, eu agradei o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque quando chega lá no versículo que eu li, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E olha para mim aqui, ó. É isso que eu quero dizer para você. Essa linha de comunicação com Deus, que é a oração, é na hora da sua fraqueza, é você reconhecer que você é incompetente para lidar com o pecado e com a própria carne. É você admitir que você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo. É você entender que você precisa entregar a Deus aquilo que está te escravizando hoje. Mas o bom desse negócio é que você tem a sua responsabilidade, mas o Espírito Santo intercede por nós, na nossa fraqueza. Você pode interpretar aqui que essa fraqueza pode ser não saber como orar. Quando a gente pensa assim em não saber como orar, eu me lembro de alguns exemplos. Quer ver como a gente não deve orar? Se você for em Marcos 12, 38 a 40, a oração não é uma coisa de aparência. Diz assim: eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações na praça, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra dos banquetes. Eles devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação. Não estou falando aqui de oração pública. Não estou falando aqui de aparência. Aqui você não precisa ser hipócrita. Nem eu, nem você. Alguém pode não gostar dos nossos erros, alguém pode não gostar da gente, paciência, fazer o quê? Mas não estou falando de aparência, não é quando o Espírito Santo toca o nosso coração, a gente sabe pelo que orar. Tem uma outra experiência, lá em Mateus 6, 7, 8, a gente não deve usar vãs repetições. Você já gravou? Quem aqui já gravou a sua oração? Eu já gravei a oração. Mas não é assim, você grava uma oração agora, uma de tarde, não. Grava uma oração sua hoje e esquece.
Depois você grava outra. Me esquece. Depois você grava, depois você compara as 3 em períodos de tempo diferentes. Pode ser vã repetição que você está fazendo. Isso não é a forma correta de a gente estar orando. Tem outros exemplos. Eu não vou falar sobre esse exemplo, vou voltar lá para Romanos. Quando o Espírito Santo olha para mim e para você e vê a nossa fraqueza, ou por nós não sabermos orar, ou por qualquer fraqueza da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, e que a gente não sabe como expressar o que a gente está sentindo, que a gente não sabe dizer para Deus como a gente está se sentindo, a única coisa que você consegue expressar é dor, é choro, é angústia, não sai. É nesse momento de fraqueza que o Espírito Santo vai interceder por você. Você está entendendo o que é isso? É essa linha de comunicação que eu e você precisamos ter com Deus. Quem é casado precisa ter essa linha de comunicação, ou pelo menos lutar para buscar essa linha de comunicação, para quando você chegar, a Norma, vocês podem perguntar para ela assim, consegue perceber alguma coisa no pastor Eliésio quando ele está angustiado, quando ele está aflito? Ela vai dizer para você, ela vai dizer que sim, porque na comunicação entre o casal, você não precisa falar. Há coisas que na comunicação, sabe? Você revela coisas de você revela propósitos e você revela a obra que você está envolvido, que você simplesmente comunica. E Paulo entendeu muito bem essa dor, essa luta entre carne e espírito. Por isso que ele falava sempre na esperança. Então, todo crente que sofre, alivia o seu sofrimento na esperança que é Cristo. Eu vou repetir, todo crente sofre. Em todos os momentos de sofrimento, o crente deveria olhar para o futuro. Paulo aqui no capítulo 8 fala que nós somos mais do que vencedores. Eu queria entender o que é isso. O que é ser mais do que vencedor? Alguém sabe o que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor. No sofrimento, a gente deve olhar para essa esperança que é Cristo. Agora, na hora da fraqueza, na hora da oração, na hora da comunicação com Deus, a gente deveria se lembrar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma beleza de comunicação perfeita entre o Espírito e o Pai, entre o Espírito e o Filho. E eles se comunicam, está intercedendo por nós. Você entende isso? Então, se nós sairmos dessa fase de criança espiritual, sabe? Aquela fase que a gente olha para os nossos pedidos de oração. Você consegue entender os pedidos de oração? A gente ora pelo quê? Constantemente. A gente ora pelo quê? Pode falar, estou perguntando mesmo. Assim, você vê no grupo da igreja, você vê não estou dizendo que isso é errado, mas pensa aí nos últimos pedidos de oração aí que você se lembra, seu e da igreja. É por quê? Pelo quê? Saúde, família, vou fazer uma cirurgia. Mais o quê? Senhor, me dá mais fé. Senhor, me ajuda a ser mais santo. Senhor, me ajuda a perdoar
Senhor, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a ser um discípulo de Jesus. Senhor, me ajuda a parecer mais com Jesus. Senhor, me ajuda a entender a Bíblia. Senhor, me ajuda a ver a bênção que o Senhor já nos deu, espiritual. Senhor, me ajuda a visualizar o futuro reservado para a igreja do Senhor. O Espírito Santo começa a abrir o nosso entendimento. A dor continua sendo dor, o sofrimento continua sendo sofrimento, mas a gente vai lá para a esperança que é Cristo, e a gente supera a dor que nós estamos sentindo. Isso que eu acho fantástico em Deus, Ele não alivia a barra. Vocês se lembram da história de Jó? Se lembra quando os amigos de Jó chegaram para Jó e falaram assim: Jó, fala aí, Jó, o que você fez, cara? Deve ter alguma coisa aí, você deve ter pisado na bola em alguma área da tua vida, fala aí, confessa, cara. O que Jó respondia? Não, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? E Jó começa a questionar os seus amigos, e depois ele começa a questionar Deus. E uma coisa que eu acho interessante, aí começa no capítulo 38, se não me engano. Deus não dá satisfação para Jó sobre o que aconteceu. Deus chega para Jó e fala assim: ô Jó, onde é que você estava quando eu coloquei os firmamentos aí? Ô Jó, quando é que você estava quando eu formei isso e aquilo? Jó, onde é que você estava quando... Aí eu podia aqui fazer um paralelo, né? Onde é que você estava, Eliezer, quando Deus criou o sol, quando Deus criou a estrela? Ô Eliezer, onde é que você estava quando Deus deu a vida? Onde é que você estava quando Deus criou os rios? Onde é que você estava quando Deus criou os luminares? Eliezer, onde é que você estava quando Deus fez tudo o que fez? Deus não foi lá dizer para Jó: eu tirei teus filhos, eu tirei tua saúde, eu fiz isso por você, porque eu tenho um problema. Não, Deus não fez isso não. Mas chegou um ponto, e aí eu quero ler Jó 42. Chegou um ponto que Jó disse assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele lembra o diálogo, as perguntas de Deus. Ele lembra pelo menos duas perguntas aqui de Deus. A primeira pergunta que ele lembra é essa aqui, ó: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Foi a pergunta que Deus fez para Jó. Olha que pergunta fantástica. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. De novo ele lembrando as coisas de Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus não deu satisfação para Jó sobre o que ele fez. Mas Jó conheceu mais a Deus. Deus se revelou. Olha a comunicação, irmãos. Quando Deus fez perguntas para Jó, para Jó entender quem era Deus, Deus estava se revelando a Jó. Deus estava mostrando para Jó quem ele era. Aí sabe o que aconteceu com Jó? Jó passou a confiar em Deus. Mas Jó passou a aceitar Deus de uma forma como Ele é. Ele é soberano, Ele faz comigo o que Ele quiser. Ele faz com você o que Ele quiser. Ele é Deus. Você pode não gostar. Eu posso não gostar, mas Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus, eu não sou. Se você tem fé que Deus é justo, se você tem fé que Deus é soberano, e se você tem fé que a justiça de Deus cabe no amor de Deus, Ele pode fazer o que quiser com você, comigo também.
É nesses momentos, como o momento de Jó, que o Espírito Santo age no meu coração e no seu coração. Por isso que nós precisamos entender o que Deus está fazendo. As mulheres que vão participar do discipulado com a Sueli e com a Norma, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, vão entender 7 coisas importantes que Deus está fazendo. E quando a gente começa a orar, gemer mesmo diante de Deus com a nossa vida, na nossa fraqueza e perceber a ação do Espírito Santo, você começa a entender essas 7 coisas. A primeira coisa é assim, ó, Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Não adianta, se você e eu podemos nem perceber, mas Deus está agindo. Por que eu tenho que ter uma linha de comunicação com Deus? Essa linha de comunicação é a oração. Porque Deus vai revelar na oração, na intimidade, através da sua palavra, Ele vai revelar o que Ele está fazendo. Ele não vai revelar para qualquer um. Por isso que nós não somos bastardos, porque nós agora sabemos o que o Pai está fazendo. Sabe? A linha de comunicação com Deus, pela oração, revela o que Deus está fazendo. Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você, que seja real e pessoal. Por isso que a oração em público é diferente. Deus não está falando disso. Deus está falando daquela forma que Ele orientou, que Jesus orientou. Vai, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Você não precisa estar na frente de qualquer pessoa para confessar um pecado. E você, porque está sozinho, você também não precisa pecar. Você tem o Espírito Santo que auxilia e intercede por você na hora da sua fraqueza. O que eu preciso, meus irmãos, é deixar de ser criança espiritual e começar a rever como é que eu estou orando para ser uma pessoa madura, um adulto espiritual, para entender como é que é uma oração de um crente maduro, dependente de Deus e que confia em Deus e que não se abate em todas as tragédias que acontecem na vida. Pode chorar, pode sentir a dor, pode sofrer, mas não muda a sua vida com Deus, porque entende que Deus é soberano e Ele pode fazer comigo e com aqueles que eu amo o que Ele quiser fazer. Uma outra coisa que é importante a gente entender também é que Deus fala através do Espírito Santo por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e modo de agir. Então, partindo para a nossa conclusão, sabe o que está acontecendo hoje? A gente não está conhecendo Deus, porque não estamos orando. Nós precisamos conhecer a Deus como Jó conheceu. Numa versão mais clássica diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. A Rosa que disse que a obedecer a Deus, qual foi a expressão que você usou, Rosa? É assustador obedecer a Deus, né? Depois o Guilherme também reforçou isso na oração dele. Por que é nesse sentido de assustador? É porque Deus manda a gente fazer coisas que a mente humana recusa. Deus manda fazer as coisas independente do que eu sinto. Deus manda fazer as coisas independente das circunstâncias. Por isso que eu preciso de fé. Fé em quê? No que Jesus disse. A oração, meus irmãos, esse canal, esse meio de comunicação com o Senhor,
ajuda a gente a melhorar a nossa fé em Deus. Sabe por quê? Porque quando você obedece é uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus gera maturidade, gera confiança. E não é que você, toda vez que você obedece a Deus, as coisas boas acontecem. Às vezes você obedece a Deus e a coisa ruim acontece. Como assim, pastor? Ué, Jesus obedeceu a Deus, o que aconteceu com ele? Foi crucificado. Pedro obedeceu a Deus, como é que ele morreu? Segundo alguns historiadores, crucificado, cabeça para baixo. Tiago obedeceu a Deus, teve uma espada perfurando ele. João obedeceu a Deus e acabou a vida dele numa ilha, isolado. Alguns irmãos obedeceram a Deus e foram comidos pelas feras nas arenas. Outros irmãos em Roma obedeceram a Jesus e foram queimados vivos. Agora deixa eu perguntar para você. É melhor viver essa vida que nós estamos vivendo ou é melhor viver eternamente com Jesus? Como é que isso vai acontecer, essa transição? Isso deixa para Deus resolver. Eu estou pregando aqui, pode entrar um louco ali que odeia pastor e dar um tiro em mim e eu morrer. Os irmãos vão chorar, minha família vai chorar, mas eu vou ficar rindo. Porque eu vou me alegrar eternamente com o Senhor. Entende por que quando você ora mais, você começa a perceber o valor desta vida e você começa a perceber o valor da vida eterna com Deus. E aí você começa a enfrentar essa situação, a viver essa vida aqui, encarando de uma forma mais madura, menos criança espiritual, mais madura espiritualmente. Aí você começa a entender o sofrimento, você começa a entender o que é injustiça. Isso é parte da vida. E ele fala assim, ó, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem são os santos? Quem são os santos, irmãos? Nós, a igreja, somos santos. Ih, pastor, o senhor não conhece a minha vida, como é que eu sou santo? Não sou eu que estou dizendo que você é santo, é Deus que está dizendo que você é santo. É fé. Paulo fala isso, aos santos em Efésios, aos santos não sei o que, aos santos na igreja tal. A gente precisa ouvir mais a palavra de Deus, as duas primeiras mensagens que eu preguei, e a gente precisa compartilhar mais a respeito da nossa vida com o Senhor através da oração. Irmãos, a oração vai fazer você conhecer coisas de Deus que você nunca conheceu. A oração vai fazer você conhecer coisas de você que você nunca conheceu. A oração vai fazer você conhecer coisas do corpo de Cristo, são as duas próximas mensagens que eu vou pregar, que você nunca conheceu. Por isso que a gente precisa virar a chave da nossa vida. A gente precisa conhecer mais a Deus, para fazer a vontade dEle. Reserve tempo para orar, irmãos. Mas não faz a oração com vãs repetições. É aquela oração que você não sabe mais dizer o que está acontecendo com o seu coração em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação ao trabalho, em relação à sua insatisfação pela vida, em relação a um monte de coisas, você não consegue mais por palavras. Aí você dobra o seu joelho e só geme, só fica ali diante de Deus, pedindo algo que você de repente nem sabe o que você está pedindo, ou o que você deve pedir, mas na hora dessa fraqueza, o Espírito Santo vai olhar para você e vai interceder por você na presença de Deus. Do início do capítulo 8, não há mais condenação, até o momento que você é recebido como mais que vencedores. A gente tem essa luta diária entre carne e espírito. E nós precisamos dessa comunicação de Deus por meio da sua palavra e do seu Espírito.
E eu preciso me comunicar com Deus, expressar quem eu sou, os meus propósitos, o que eu estou fazendo, e submeter isso, quem é Deus, os propósitos deles e a obra que Ele está fazendo. Que Deus possa abençoar a mim e a você no entendimento disso, para você poder tomar uma decisão. E não é uma decisão fácil, irmãos. Não pensa você, quando eu estou pregando aqui na frente, que tudo que eu estou falando aqui, eu estou experimentando isso, senão eu não poderia estar pregando. Mas assim, não é fácil não. É tão difícil para mim quanto é difícil para você. E não é porque eu sou pastor. Porque tem muitos entendimentos que eu aprendi aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. O que você não pode é permitir que a sua vida continue a mesma. Você não pode voltar aqui no domingo que vem e repetir as mesmas coisas, pensar nas mesmas coisas, não montar ali um resultado de crescimento. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para você, que é tão fantástico, que quando a gente coloca a nossa vida no Espírito, a gente cresce, a gente recebe direção na vida, a gente obedece de forma mais eficaz, a gente amadurece, e a nossa sobrevivência espiritual é melhor, dura mais. Os vacilos diminuem, eles não acabam, mas eles diminuem. E é isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Vamos caminhar nessa jornada. E não adianta você querer ir sozinho, é difícil. Você precisa da igreja. E quando eu falo igreja, não é que você precisa de todo mundo que está aqui. É que você não pode ir sozinho. Você pode orar sozinho, você deve orar sozinho. É você e Deus, Mas você precisa da igreja. Mas sobre a igreja, eu vou compartilhar domingo que vem a respeito disso. Mas agora você precisa tomar uma decisão sobre a forma como você ora. A linha de comunicação você com Deus. Você não está crescendo em Cristo porque você não está sabendo se comunicar com Deus. Você está perdido, você não sabe para onde você está indo porque você está com dificuldade de comunicação a respeito de Deus. Você não está maduro espiritualmente como você poderia estar hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, porque a sua linha de comunicação, tanto a de Deus através da palavra e a sua através da oração, não está legal. Você está tendo dificuldade de obedecer a Deus, é porque você não está conseguindo derramar o seu coração, e a fé que você tem em Cristo não é suficiente diante daquilo que você está sofrendo. Por isso que você peca. Por isso que eu peco. Então eu preciso entender que a palavra de Deus me ajuda a aumentar a minha fé. Se eu fizer isso, se você fizer isso, eu vou estar me parecendo mais com Jesus, você está se parecendo mais com Jesus. Quem vai ser glorificado? O nosso Deus vai ser glorificado. Então eu queria orar por você. Se você está tomando uma decisão agora, é uma decisão séria, mas é séria mesmo. Eu não estou dizendo que é uma decisão séria só para você ficar assim, não, é uma decisão pública. Aqui é família, ninguém precisa aqui ficar com vergonha, isso aqui é família.
Se você está tomando uma decisão hoje que vai mudar o seu relacionamento com Jesus, a forma como você lê a Bíblia e a forma como você vai orar, se você quer isso hoje, você pode até não saber como que você vai fazer, mas você quer isso hoje, eu vou desafiar você a ficar em pé no seu lugar, e publicamente mesmo. Se você quer melhorar isso na sua vida, a partir de hoje, fica de pé aí. Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Mais alguém? Deus te abençoe. Não é uma decisão fácil, é uma luta diária, mas é algo que é necessário para mim e para você. Nós precisamos avançar. Que Deus abençoe vocês.